que são as mídias, né, as redes sociais, para estar divulgando o reino de Deus. E isso é muito bom, isso é maravilhoso demais. Jovens compromissados com o reino de Deus. Bom, então vamos lá, pessoal. Convida aí, chama o pessoal para partilhar dessa palavra, será bem rápida. Eu quero deixar uma palavra lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Rapaz, aqui tá frio no Goiás. Tá frio, tá 13 graus aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. É a palavra que nós vamos compartilhar nesse momento. É uma palavra bem conhecida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. O texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja o Senhor. Esta é uma palavra abençoada. Jesus está nos trazendo o princípio da sabedoria. Jesus está nos trazendo o princípio da espiritualidade. Jesus está nos trazendo o princípio de uma estrutura espiritual. Jesus está nos trazendo o princípio de uma vida eterna com o Pai. E por que não dizer, Jesus está nos trazendo um princípio da salvação. Qual, pastor? A sua poderosa palavra. A sua poderosa palavra. Por quê, pastor? Porque não existe sabedoria dos céus sem a palavra de Deus. Não existe a eternidade sem a palavra de Deus. Não existe salvação sem a palavra de Deus. Não existe vida espiritual edificada sem a palavra de Deus. Ou seja, uma vida cristã que não carrega no seu coração a palavra de Deus é uma vida fadada ao fracasso. É uma vida cheia de ilusões, é uma vida carregada de sentimentos frustrados, sentimentos que foram decepcionados. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única ferramenta, ou por que não dizer, o único princípio que traz sustentação, estabilidade, equilíbrio para a vida do cristão. É impossível você viver uma vida cristã sem colocar a palavra de Deus em prática. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é um livro bonito de várias cores ou capas, né? Bíblia da mulher, Bíblia do varão, Bíblia do culto, não. A palavra de Deus é a própria vontade do Deus de Israel se revelando à humanidade. Para quê? Para se relacionar com o homem, se relacionar com o ser humano. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é edificação. É por isso que é fundamental, é por isso que o princípio da palavra de Deus não pode ser ignorado, não pode ser deixado de lado. Não adianta eu, não adianta você, não adianta todos nós que estamos partilhando desta live, dizer, bater no peito e dizer, eu sou cristão, mas não vivo e não carrego e não guardo a palavra. O que o salmista diz no Salmo 119, se eu não me engano? Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que eu não peques contra ti, Senhor. Aquele que é vazio da palavra de Deus anda um caminho errante no pecado. Aquele que é desprovido da palavra de Deus tem atitudes concernentes ao prazer do pecado. Então veja bem, Jesus ele está dizendo, aqueles que ouvem esta palavra e as pratica, ou seja, aqueles que têm prazer nela. Olha, veja bem, quando Deus fala com Josué, em Josué capítulo 1,
Deus disse para Josué: medita nesta palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nela está escrita. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é Deus se relacionando ao ser humano, é Deus dizendo: o meu coração foi aberto para vocês. A palavra de Deus é isso. É por isso que Jesus diz: aqueles que ouvem estas palavras e as praticam, é semelhante a um homem prudente. O que é um homem prudente? O que é uma pessoa prudente? Prudente vem de prudência. E o que é prudência? Ser cuidadoso, ser cauteloso, agir com pensamento, agir na direção certa. Jesus está dizendo: você quer viver uma vida abençoada, próspera? E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade é um ato de estar bem em qualquer área da sua vida. Então o que Jesus está dizendo: você quer viver uma vida de prosperidade? Então guarde esta palavra no teu coração, porque a palavra vai te edificar, a palavra vai fazer com que você se desvie do mal, a palavra vai fazer com que você abandone o caminho dos pecadores, a palavra vai fazer com que você não se assente à roda dos escarnecedores, a palavra vai te fazer como uma árvore frutífera, a palavra vai fazer você produzir, a palavra vai te sustentar, a palavra vai aumentar a tua fé, a palavra vai manter a tua convicção, a palavra vai nutrir a tua alma. Aleluia! Ei, escute bem. E por mais que Satanás tente contra a sua vida em todas as áreas, a palavra de Deus firmada no teu interior é sustento para os dias maus, é sustento para dias tenebrosos, é sustento para dias de angústias e de aflições. É a palavra de Deus que vai resguardar o teu coração, a tua vida de Satanás e do homem mau. É a palavra de Deus. Aleluia! Veja bem, no livro do Gênesis, ainda não havia os preceitos e mandamentos de Israel. Mas no livro do Gênesis, Deus dá uma palavra ao homem. Deus direciona a sua palavra diretamente para o homem. Só que o homem, Adão, ele ignorou a palavra de Deus. E por causa disso, por um homem, veio o pecado. Mas, mais adiante, outro homem na terra, Jesus, a matéria, guardou a palavra, ouviu a palavra, deixou com que a palavra se encarnasse. Pois João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus, o Filho de Deus. Por um homem que ignorou a palavra, o pecado entrou no coração da humanidade. Mas por um homem que se fez a própria palavra, a graça superabundou sobre a nossa vida. A graça nos alcançou. E aquilo que seria por maldição, por não guardar a palavra, se tornou bênção. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, está consumado. O que Jesus consumou? A palavra. Tá entendendo isso, irmã Camila? O que Jesus consumou na cruz? A palavra. Qual foi a palavra? A vontade de Deus. Oh, aleluia! A palavra de Deus deve ser guardada no interior. A palavra de Deus deve ser cultivada dentro do coração. Ei, jovens, vocês que me ouvem neste momento, vocês que estão compartilhando desta live, escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Quer ter uma vida abençoada no casamento, vida ministerial, vida espiritual, financeira, saúde. Quer ter uma vida abençoada? Ame a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Aleluia! É a palavra. E Jesus disse: aquele que ouve esta palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente. Oh, meu Deus! A melhor coisa na vida de um ser humano é quando ele anda
de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque ele é prudente, é cauteloso, é cuidadoso. Ele sabe aonde pode pisar, sabe até onde pode ir, sabe até onde ele suporta, sabe até onde ele consegue caminhar. Escute o que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus. Não adianta você insistir em algo que Deus não está presente. Porque é você andar com os pés vacilantes, é você andar errante. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio, Deus não está se agradando. Então você vai andar, trabalhar, se esforçar em vão. Por quê? Porque Deus não está nisso. Você não está sendo prudente. Você não está sendo cauteloso. Agora, quando Deus está no negócio, meu irmão, descansa o coração. Porque aonde você pisar, é a promessa que Deus fez para Josué. Josué guardou a palavra no coração, meditou ela, Josué. Está meditando ela? Tô, Senhor. Então segura, Josué. Porque eu te disse, medita neste livro dia e noite, para que seja cuidadoso por onde fores. Agora a promessa vem. E aonde tu pisares o teu pé, eu te abençoarei. Eu serei contigo, Josué. Isso é o efeito da palavra de Deus. E irmã Camila, escute isso aqui. Existem pessoas que elas olham para a vida de outros irmãos e dizem assim: será se Deus ama ele mais do que eu? Será se Deus ama ela mais do que eu? Porque ela prospera, ela cresce, ele cresce e eu não. Parece que o tempo passa e eu continuo na mesma. Escute o que eu vou dizer. Não é que Deus ama ela ou ele mais do que você. É porque talvez na vida dele ou na vida dela, a palavra de Deus é prioridade e na sua não é. Glória a Deus. Esse é o segredo. Nós estamos vivendo em uma geração que quer demais de Deus, porém não quer se entregar a Deus. Verdade. Nós estamos vivendo uma geração que quer ter unção, que quer ter poder, que quer ter prestígio, que quer ser reconhecido, porém não guarda a palavra, não vive a palavra, não pratica a palavra. Ei, se você, alguém que está ouvindo nesse momento, se nós somos anônimos, a mídia não nos proporciona ser divulgado, a maioria não nos conhece, isso não tem problema. Por quê? Porque se eu e você guardamos a palavra no coração e estamos debaixo da promessa de Deus, estamos firmados naquilo que Deus nos prometeu, uma hora ou outra a mídia dos céus vai manifestar na tua vida. E quando Deus te levantar, todos vão te ver, te enxergar. Por quê? Porque você está sendo levantado para glorificar o nome de Deus pela palavra guardada no teu coração. Então, não importa se você está no meio de um mato, numa chácara, numa roça, ou se você está numa metrópole, ou se você está numa capital, não importa o lugar que você está. Se você tiver a palavra de Deus no teu coração, o centro da vontade de Deus, na hora certa, no momento certo, Deus vai te erguer. Aleluia! Deus vai te levantar. Deus vai te posicionar. Todos vão ver, todos vão ouvir e todos vão ter que compartilhar a história de Deus na tua vida. E às vezes, alguém vai dizer assim: esta irmã caiu de paraquedas nesse grande congresso. Este pastor, este pregador caiu de paraquedas neste grande congresso. Alguém pode dizer isso. Mas Deus e os céus é testemunha de que quando ninguém te conhecia, de que quando você não tinha oportunidade de nada, mesmo assim você guardava a palavra no coração, você nutria a sua alma com a palavra, e isso te manteve em pé, isso te manteve empolgado nas promessas de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, é semelhante ao homem prudente. Veio a chuva, a tempestade, o vento forte, combatem a casa, só que ela não cai, porque está firmado na palavra de Deus.
Agora veja bem, para a gente caminhar para o encerramento, veja bem, a segunda parte do contexto que nós estamos, aí Jesus continua dizendo, porém existe algumas pessoas que ouvem, mas não praticam. É comparado a alguém insensato, um homem tolo, um homem insensato. O que é ser insensato? Insensato vem de insensatez. O que é isso? É alguém que despreza e ignora os princípios. É alguém que não quer submeter-se à autoridade de Deus. É alguém que tem a atitude do filho pródigo. Qual a atitude do filho pródigo? A primeira. E qual foi a primeira? Ele chegar para o pai e dizer, pai, eu quero a minha herança. Essa palavra deste filho para o pai, ele estava dizendo, por mim o senhor pode morrer. Eu só quero o que o senhor tem, mas eu não te quero. Ou seja, o homem insensato é aquele que reconhece que Deus é soberano, Deus é poderoso, conhece o nome de Deus, porém, o seu coração é ensinável. Ele não se dobra à vontade de Deus. Isso é insensatez, é tolice, é andar e não chegar a lugar nenhum. É prosseguir e não ir parar em lugar nenhum. Por quê? Porque o que edifica a minha e a tua vida é a palavra. E se a palavra não faz parte da minha vida, eu vou ter a minha vida vazia e desprovida da presença de Deus. Então Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras, está atento. Veja bem, tem um versículo que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, tem alguns que ouvem, mas o que eles ouvem não colocam em prática. E por eles não colocarem em prática, não surte efeito e não tem fé. Se tornam insensatos, coração de tolo, coração endurecido, coração petrificado, coração ausente da palavra de Deus. E vai ser aquela pessoa, existe um tipo de pessoa que ela age dessa forma. Ah, parece que as coisas só dão errada para mim. Ah, parece que Deus me abandonou. Ah, é um choro de autopiedade miserável. Ei, não é que Deus te abandonou, não é que Deus te esqueceu, não é isso não. É porque você está ouvindo a palavra e não está guardando, e não está surtindo efeito na tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, tenha um posicionamento, se posiciona, se coloca de pé e diga, a palavra de Deus a partir de hoje vai fazer parte da minha rotina, vai fazer parte do meu coração, vai fazer parte da minha alma. Você vai declarar, eu e a palavra seremos um só, a palavra vai estar dentro de mim e eu vou praticá-la ela nas minhas atitudes. A palavra vai estar no meu coração e eu vou expor esta palavra nas minhas atitudes. Oh, aleluia! O segredo é esse. O segredo é esse, é a palavra. Então Jesus ele vai dizendo, e aquele que escuta e não pratica, ignora, despreza. Eu posso classificar aqui e dizer que quando Jesus fala do homem insensato, do homem tolo por não ouvir a sua palavra, eu também posso aplicar aqueles que são meramente religiosos. Aqueles que entraram num mecanismo religioso. Como assim? Eles cumprem com maior prazer o que a cartilha religiosa diz. Vai para o templo, se veste de acordo com as doutrinas do templo, do ministério. Porém, estão lá dentro, só com a matéria, mas a mente está vazia de Deus. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra, mas estão ignorando a palavra. Estão ouvindo a palavra, mas não guardam a palavra. Estão ouvindo a palavra, mas não praticam a palavra. O que vai me salvar não são as minhas rotinas religiosas. O que vão me salvar é permanecer fiel na palavra bendita do Senhor. Glória a Deus. É isso. Esta é a palavra. Existem pessoas
que estão baseando a sua vida em fragmentos da palavra. Outro ponto importante. E a gente caminha para o encerramento. Existem pessoas que estão baseando a sua vida em fragmentos da palavra. Pastor, e o que é fragmento da palavra? O que é um fragmento da palavra? É areia. Areia que está à beira do mar, ou da praia, ou do rio. É nada mais e nada menos do que fragmentos de rocha. Veja primeiro, atenta ao texto. Primeiramente, Jesus disse, aquele que edifica sobre a rocha. Solidez, firmeza, fundamento. Aí Jesus usa o mesmo exemplo para dizer, e aquele que edifica sobre a areia. O que é areia? Fragmento de rocha. Fragmento de rocha. Existe crente que tem edificado a sua vida em fragmentos da palavra. Aí tem cristão que diz assim, isso aqui eu faço, isso aqui eu já não faço. Isso aqui para mim dá certo. Isso aqui já não dá certo. Existem pessoas que estão baseando a sua vida em fragmentos da palavra. É aquele versículo que está lá em 1 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se eu não me engano, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. São 4 condições. 4. Aí algumas pessoas dizem assim, mas peraí, isso aqui eu faço, isso aqui não dá para mim. Não, isso aqui é liberal, isso aqui pode, isso aqui não pode. E escute bem, se você está colocando a sua vida, a sua espiritualidade dentro da palavra, uma hora ou outra você não aguenta. Você cai. Você desvia. Você foge, você vai embora. Por quê? Porque não é rocha, é fragmento. Fragmento não tem sustentabilidade. Em Provérbios, eu acho que é capítulo 10, verso 18, diz, torre forte é o nome do Senhor. E para lá correrá todo justo. Ou seja, não tem como eu querer viver uma espiritualidade com Deus se eu estou me fragmentando na palavra. Não tem como. Ou eu vou sustentar no firme fundamento que é Jesus e aceitar os ensinos de Cristo para a minha vida, ou eu vou viver uma vida de cristão falida, uma vida de ilusão, uma vida religiosa, uma vida de fariseu. Os fariseus faziam isso. E você sabe que hoje usar o nome fariseu ficou tão assim desprezível, né? Falar assim, rapaz, fariseu. Não, irmão, entenda bem, fariseu era alguém estudioso dos mandamentos. Era alguém estudioso da palavra, os fariseus. Porém, eles se fragmentavam no decorrer da palavra. Eles acrescentavam o que eles queriam, faziam o que eles queriam. Então, por isso que vem o termo ser um fariseu. Ou seja, querer transparecer algo que na verdade não é. Por quê? Porque é fragmento. E quem está baseando a sua vida em fragmentos da palavra, sempre vai viver nessa conduta. Querer mostrar o que não é. Querer ser o que não é. Por quê? Porque não tem fundamento. Irmã Camila, quem vive a palavra de Deus, ele não está preocupado. Ela não está preocupada em querer mostrar algo para alguém. Quem vive e guarda a palavra de Deus no coração, a preocupação desta pessoa é, se eu não puder ajudar o meu irmão, eu vou me ausentar, porque se eu me colocar no meio, eu vou atrapalhar. Quem guarda a palavra de Deus, ele tem o seguinte pensamento, aonde eu for, eu tenho que glorificar o reino de Deus. Aonde eu for, eu tenho que exaltar o reino de Deus. As minhas atitudes são conveniente ao que está dentro de mim. Esse é quem vive a palavra, mas quem não vive, não. Quem não vive a palavra, ele quer transparecer algo que dentro dele é fragmentado, não tem substância. Aí Jesus conclui dizendo, sabe o que vai acontecer? No dia da chuva forte, no dia das correntezas, nos dias das enchentes, vão combater a casa e ela vai cair. E vai ser feia ou grande a sua queda.
Por que que tem pessoas que confessam Jesus como Salvador, vive por 1, 2 anos, 3 anos, e depois volta para a mesma vida de miséria no pecado? Por quê? Porque esse tempo que viveu lá dentro fragmentou a sua fé na palavra. Ele não alicerçou a sua fé na palavra, ele fragmentou. Ele achou por bem fazer o que ele queria fazer e não o que a palavra diz para fazer. E por causa disso, essa pessoa desiste, essa pessoa desvia, essa pessoa, mediante a tentação, ela cede. Essa pessoa, mediante a proposta do inimigo, ela acaba cedendo, ela acaba deixando com que os desejos, a concupiscência da carne, o atraia para o pecado, e fazendo com que essa pessoa se distancie de Deus. Por quê? Porque fragmentou a sua fé na palavra. E não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que tenhamos uma fé fragmentada. Jesus quer que tenhamos uma fé consolidada, sólida, estruturada em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Glória que Deus tenha misericórdia de todos nós. Obrigado aí vocês que acompanharam um pouquinho desta palavra. Obrigado à irmã Camila por ter nos convidado. Sempre vai ser um prazer estar por aqui compartilhando, somando um pouco mais para o reino de Deus. Tá bom? E é isso aí, irmã Camila. Se tiver alguma pergunta, alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, nós estamos aí. Você quem diz. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra fique guardada no teu coração de forma poderosa. Amém. Palavra abençoada. Muito obrigada por você ter participado aqui. Tem um tempinho, né, que eu fiquei assim, meu Deus, se o pastor estiver ocupado, mas tudo foi da vontade de Deus, então o Senhor estava aqui, falou, eu recebi a palavra e a palavra foi muito abençoada. Jovens que estão aqui, irmãos que estão aqui, gente, receba essa palavra, que essa palavra foi muito edificante. E Jesus fala que a gente tem que praticar a palavra, porque quando vinha grande tempestade, para a gente estar alicerçado na rocha. Então, muito obrigada, pastor. Qualquer coisa aqui, estou chamando o senhor novamente para participar da live. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Tchau. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho aqui, pessoal. Tá bom. Vai lá no YouTube, lá eu tenho o meu canal, eu vou estar transmitindo alguns cultos, palavra por lá, tá bom? PR Bruno Mota. E Deus abençoe. Obrigadão. Fique na paz. Até Amém. a próxima. Glória a Deus. Tchau, pastor Bruno. Fique com Deus. Tchau. Rapaz, meus irmãos, glória a Jesus. Gente, que palavra maravilhosa, como vocês ouviram aí. Eu vou salvar a live no meu feed para você estar revendo e pessoas que perderam a live para estar revendo também. E é isso, que Deus possa ser sempre a rocha de vocês, que vocês venham sempre priorizar a palavra, meditar na palavra e ser praticante, não somente ouvinte, como o pastor Bruno Mota falou. Tá bom? Beijo. Fique com Deus. Agradeço a presença de todos aqui. Que a próxima live permaneça, né? E aconteça também na próxima segunda-feira. Então, nossas lives será segunda-feira. A paz do Senhor para quem chegou atrasado. Irmã Sônia, irmão Richard, deixa eu ver quem mais. Samuel. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Isca Cedrec, uma coisa assim, não sei. Miguel Júnior também. Ui, meu Deus, quem é que tá chamando? Meu Deus do céu, peraí. Pastor Marcos Henrique, pastor. Estou profetizando. Pastor Marcos Henrique. Arnaldo, irmão Arnaldo e Adriel, pastor Adriel Balata. E irmã Adriana Rodrigues. Gente, já encerrando, Lane, o Pai do Senhor, meu amor, você chegou já no final, mas eu vou salvar a live para você assistir e compartilhar. Espero que na próxima live vocês estejam aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus, gente, foi uma palavra muito edificante. Então, já que agradecendo a participação de todos vocês, eu já estou partindo, se não estou dando tchau aqui para vocês da live, tá bom? Jesus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Fique com Deus.